Boa tarde, pessoal. A gente está aqui no segundo dia do Poliglotar e agora começando a tarde com uma palestra do Otto Mendonça sobre os exames de Cambridge. O Otto que já palestrou no primeiro Poliglotar 2016 em Fortaleza e agora 2020 online. Então é isso aí, Otto. Pode apresentar, por favor. Gente, em primeiro lugar, obrigado ao Juliano. Quero agradecer a participação de todo mundo que está aí. Estou vendo algumas carinhas aqui, Matheus Rosar, Gabriel, Mariana Kamisaca. Quero agradecer os intérpretes, né? Paulo Alves, Mariana, Helena, galera boa, começando aí, muito legal. Quero agradecer aí ao Diego, que a gente estava conversando, estou vendo aqui o rosto da Aline. Quero agradecer todo mundo que está aí, porque realmente é um prazer grande, né? Poder falar desses assuntos, sábado à tarde, e ter gente interessada, melhor ainda. Ai, ai. Gente, é o seguinte, o que vem a ser aqui os exames de Cambridge? Bom, Cambridge é uma universidade britânica e que ela oferece exames de proficiência em língua inglesa. Ah, mas como é que eu cheguei assim nesse assunto, né? Eu sempre trabalhei com idiomas. Eu me lembro estudando numa cultura inglesa quando eu tinha 9 anos de idade. E eu me lembro que eu cheguei a trabalhar no Banco do Brasil, uma época, e eu trabalhava em Porto Velho, estado de Rondônia. Isso era lá pelos anos 2000, mais ou menos. E eu me lembro que eu fiquei muito motivado com o Business English Certificate, que é o BEC. E naquela época eu queria fazer esse Business English Certificate no Banco do Brasil, no interior do país, e claro, não tinha como, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu cheguei até a comprar um material, e aquilo ficou na minha cabeça, nunca saiu. O primeiro exame que eu fiz efetivamente foi em 2005. E aí eu fui de 2005 a 2010 fazendo vários exames. Eu fiz 8 exames em 5 línguas diferentes. E aí no final essa experiência toda fez com que eu escrevesse esse livro aqui, gente, Provas Internacionais de Idiomas, que foi um coroamento desse processo. Agora, por que fazer os exames? Em primeiro lugar, eu acho que no processo de language learning, de aprendizado de idiomas, a gente falha por não ter um objetivo claro, com metas aprazadas. O que significa isso aí, galera da interpretação? Metas aprazadas, prazos, né? Prazos para a gente fazer as coisas. Então, se você vai fazer um exame, você sabe exatamente onde é que você tem que chegar. Por exemplo, daqui para dezembro eu tenho que passar no B2, no nível B2, eu vou falar disso, B2. E aí eu tenho muito claro assim, onde que eu tenho que chegar, o prazo, 4 meses, e o que eu tenho que ser capaz de fazer, né? Que é justamente resolver a prova. Então, isso dá a motivação necessária para a pessoa e evita dispersão, foco e motivação. Bom, eu sempre gostei de desafio intelectual, né? Então isso me ajudou nesse esquema dos exames. Agora, fora isso, eu realmente acho que os exames são muito importantes para todos aqueles que buscam profissões poliglóticas. O que eu estou chamando de profissões poliglóticas? Tradutor, intérprete, professores de idiomas em geral. Fora outras atividades dentro do campo da linguística aplicada. Mas para quem vai percorrer um caminho profissional na área dos idiomas, vale a pena. De fato, nunca me perguntaram. Eu atuo como intérprete de conferências, né? Faço tradução simultânea, minha atividade principal. Sou também tradutor juramentado de francês e professor de preparatórios para esses exames de Cambridge. Mas a interpretação simultânea, que inclusive será tema de uma palestra amanhã, é o meu foco principal. E me pediram uma vez só, como se fosse um atestado de competência, né? Aqueles atestados de competência, atestados técnicos. E eu mandei o meu certificado do CPI e resolveu o assunto. Mas, mais do que isso, são certificados que dão confiança para a pessoa. E eu também acho que aqui dentro do nosso processo de poliglotismo, do poliglotar, eu acho que ele ajuda nessa cultura poliglótica. O que eu estou chamando de cultura poliglótica? É assim, uma coisa é você falar, eu falo 8, 10 idiomas. Outra coisa é você falar, eu falo português nativo, inglês C2, espanhol C2, francês C1, italiano B2, alemão B1. Fica muito mais claro, é um pouco mais técnico, evidentemente, mas ajuda a desmistificar a coisa do poliglotismo, porque o pessoal acha que, poxa, o cara fala 10, 20 línguas, 30 línguas. Ninguém fala 30 línguas, pelo menos não no mesmo nível. No nível de interpretação, intérprete, falar em alto nível, nível C2, 2 ou 3 línguas,
já é uma tarefa hercúlea. De modo que eu acho que esses exames eles ajudam a botar os pingos nos is, tá? Então, assim, dot the i's and cross the t's. Então, assim, e outra coisa, eu acho, sinceramente, aí, assim, é uma coisa que as pessoas não precisam concordar, não, é uma coisa minha. Eu acho que quem sabe inglês de verdade faz Cambridge. Quem está na área tem o TOEFL, tem o IELTS, tem todos esses exames, mas realmente, assim, um exame, se o cara quer realmente, assim, se qualificar em alto nível em inglês, o grau de respeito... E eu já tive em várias situações, como profissional e outras com profissionais do ensino da língua inglesa, estrangeiros, britânicos, enfim, em que quando você fala que tem o CPI, é outro nível de respeito. Então, assim, todo mundo sabe que é um exame mais difícil. Então, acho que quem sabe inglês e quer realmente mostrar que sabe, e para a própria autossegurança dentro de um processo profissional, acho que vale muito a pena. Deixa eu ver aqui meu tempo, 14:07, beleza. Gente, olha só, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Eu não preparei slides porque eu achei que era um pouco bobagem. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela e mostrar um pouco para vocês a estrutura, tá? O arcabouço, the framework, tá? O arcabouço desses exames. Então, vejamos aqui. Share screen. Eu já trabalhei muito no Zoom como intérprete, como palestrante, essa aqui é a primeira vez. É uma coisa bem interessante, by the way. Ai, ai, vamos lá, gente, olha só. Aqui é mais ou menos do que se trata General and Higher Education, tá? É disso que se trata os exames de Cambridge. Tem vários tipos de exame para várias possibilidades, mas aqui, Accepted Worldwide, tá? Então, assim, our qualifications are accepted and trusted by thousands of leading higher education institutions, tá? Pessoal da interpretação pode continuar em inglês mesmo, tá? Ou seja, é aceito no mundo inteiro, tá? Lida com a comunicação em tempo real, lida com prática de materiais e provê ou dota, né, traz uma dotação ou traz uma possibilidade de progressão step by step, passo a passo, tá? Então tem aqui o nível A2, nível B1, nível B2, nível C1 e nível C2. Otto, o que é isso? O que são esses níveis aí? Bom, vejamos aqui, gente. Aqui. Existe um arcabouço, ou como diríamos, um quadro europeu comum de referência para as línguas. Pessoal, essa é a tradução para o inglês do que eu acabei de falar, tá? Esse aqui é o quadro europeu comum de referência para as línguas. E ele é dividido como? Imagina, dentro do bojo da União Europeia, eles tiveram que... Porque imagina, o que é um mercado comum? Um mercado comum é você garantir que as pessoas possam ir de um país a outro, o que eles chamam de mobilidade de mão de obra. As pessoas possam trabalhar. Então, um operário francês quer trabalhar numa fábrica na Inglaterra. E aí ele, então, vai para a Inglaterra. Estou dando um exemplo caricato, né? Um exemplo ilustrativo. Mas ele chega na Inglaterra e fala, olha, eu estudei inglês lá na França e o meu nível é intermediário. Só que ele chega lá na Inglaterra e eles vão falar, não, com o que a gente está vendo aqui, o seu nível é só básico. Então, para harmonizar esses diferentes níveis, eles criaram isso aqui. Então, o nível básico é dividido em A1, A2. O nível independente, que em bom português seria o nível intermediário, é o B1 e o B2. E o nível proficiente, avançado, C1 e C2. Tá? Então, vai do mais básico A1 ao mais avançado C2. Então, é só para a gente prestar atenção, porque às vezes a gente vê A1 e acha que A1 é o top. Não, é o contrário. Tá? Então, o que acontece? As provas de Cambridge são cada uma para cada um desses níveis. É diferente, por exemplo, do TOEFL ou do IELTS, que é uma prova só para todos os níveis. Então, independente, você faz uma prova só e o seu desempenho nessa prova, o seu score, o seu resultado na prova vai dizer em que pé você está, qual o seu nível. Aqui já é diferente, você vai prestar uma prova para o B2, uma prova para o C1, uma prova para o C2. Tá? E é justamente esses aqui que você encontra. O B2, que é um nível
intermediário, a gente chama de B2 First, né? É um exame de Cambridge que a gente chama também de FCE. Por que FCE? Porque o nome antigo, e eles mantiveram a sigla, o acrônimo, o nome antigo é First Certificate in English, tá? Então, ele é do nível B2. Continuando, nós temos o nível C1, que é o CAE, que é inclusive o curso que eu ofereço, que é um preparatório online para o CAE, eu estou desenvolvendo agora para o FCE e para o CPE, eu e minha companheira de negócios, a Raquel, que estará comigo amanhã falando de tradução simultânea. O CAE, a sigla também foi mantida, apesar de que o nome mudou, mas o nome antigo era Certificate in Advanced English. E o Proficiency era o CPE, Certificate of Proficiency in English, tá? Inclusive o Vitor, que vai falar depois de mim, no Meet the Speaker, né, conheço o palestrante que a gente fez na quarta-feira, ele deu o próprio depoimento, falando o quão importante foi fazer o exame de Cambridge, no caso, o CPE. Tá? Agora, assim, Otto, legal, você está falando, mas assim, tá um pouco teórico, né, gente? Eu queria mostrar para vocês a vida como ela é. Nelson Rodrigues. A vida como ela é. A vida como ela é a seguinte, gente, ó. Vamos pegar aqui um exemplo. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Se não tiverem, podem escrever aí no chat, tá? Alguma coisa. Aí a gente vai... Sim, tá aparecendo sim. Beleza, obrigado pelo feedback. Então, olha só. Aqui é justamente um primeiro exercício. As provas são compostas de 4 papers. É o Paper 1, é o Reading and Use of English, Paper 2, Writing, Paper 3, Listening e Paper 4, Speaking. Mas cada um desses papers é subdividido em several parts. Esse daqui, por exemplo, é o Paper 1, Part 2. Então, Paper 1, Reading and Use of English, que apesar do nome, começa com questões de Use of English, que é questões de gramática e vocabulário. E Part 2. O que é esse Part 2? É esse exercício que a gente tem aqui. Ele tem um texto. E esse exercício, por isso que eu escrevi meu livro, gente, Provas Internacionais de Idiomas. Por quê? A teoria da linguística aplicada aqui informa a confecção desse tipo de exercício aqui, é a mesma para qualquer língua. O que eu quero dizer? Você vai para uma prova de alemão, vai ter o mesmo exercício. Um texto com alguns espaços em branco e você vai ter, então, que preencher esses espaços em branco. Tá? Gente, eu não estou conseguindo ver o chat agora porque, né, eu estou fazendo aqui a apresentação. Mas a gente vai ter um tempinho para, no final, são 14h15 agora. Eu pretendo falar um pouquinho mais, uns 5, 10 minutos no máximo, e aí a gente abre para perguntas, tá? Só um pouquinho, estou moderando aqui a sessão, você tem mais 5 minutinhos, tá bom? Só mais 5 minutinhos? Uhum, que é 10 para perguntas, tá bom? No máximo 7, menos de 10. Beleza, beleza. Obrigado, Robson, obrigado. Então, gente, vamos lá. Eu quero resolver aqui um exercício rapidinho para dar um gosto para vocês. In 1887, Harvey Wilcox, a property developer, bought a house and all the surrounding land on a hillside in Southern California. His wife overheard a woman talking on a train about her summer house. Tanana, she called Hollywood. Então, qual é a palavra que vai aqui? Essa palavra aqui é which. Mas por que é which? Porque tem uma vírgula. Toda vez que você tem uma vírgula, você vai colocar which em inglês. Se não tivesse vírgula, você poderia colocar which ou, mais comumente, that. Tá? Então, assim, aqui você vai vendo as técnicas para você responder esse tipo de prova, que eu explico em profusão, com riqueza de detalhes no preparatório. Né? Aqui, Mrs. Wilcox liked the name Gap much that she decided to give her new home, tanana, same name. Então, aqui, Mrs. Wilcox liked the name so much that, então, assim, gostou tanto que, então, essa intensificação que tem um resultado, em inglês é so much that. Então, assim, a gente tem que conhecer as estruturas e você vê que não é difícil responder. To give her new home the same name. Tá? Então, aqui vocês entenderam como é que é a resolução. Agora vejamos como é que é uma resolução de uma prova do CAE, que já é o exame mais avançadinho, tá? Então, o que a gente tem aqui?
Enjoy the benefits of stress. Are you looking forward to another busy week? You should be, according to the experts. Então aqui, they argue that the stress encountered in GAP daily lives is not only good for us, but essential to survival. O que eu vou colocar aqui no GAP? Então, o que acontece? A gente tem que saber o que vem antes e o que vem depois do GAP. Essa é a grande sacada. O que vem antes aqui, encountered in, tem esse in, e depois o que vem aqui é assim, not only good for us. Esse us é essencial, porque está falando de nós. Então, todos os pronomes, que no caso aqui é um pronome possessivo, vão ter que estar alinhados. Se ele já usou us aqui é our daily lives, né? Então, they argue that the stress encountered in our daily lives, tá? They say that the response to stress, which creates a chemical called adrenaline, helps the mind and body to act quickly. Emergencies. Helps the mind and body to act quickly in emergencies. Então, você vai preenchendo os gaps. Veja, eu já estou aqui falando de CAI, mas a técnica para responder é a mesma do FCI. Ou seja, o que eu estou querendo chamar aqui a atenção é que com as técnicas adequadas, você consegue resolver essas provas e garantir uma boa nota, tá? Então, essa é uma das propostas que eu tenho quando você lida com essas provas. Ou seja, não se trata apenas de saber a língua, o inglês, obviamente, mas também saber responder às provas. Então, vamos aqui, ainda tenho 2 minutinhos, eu quero ver se eu mostro aqui um do CPI. O CPI já é mais complicadinho, porque, né, é a prova de nível mais avançado que tem. Mesma sistemática, mas a gente tem aqui Mission to Mars. Só para vocês terem uma ideia. This will be the profile of the very first Martian astronauts if multimillionaire Dennis Tito's plans to launch a capsule on 5 January 2018 actually gap to fruition. Então, assim, a gente sabe que aqui quer dizer o seguinte, esse daqui vai ser o perfil dos primeiros astronautas marcianos se esse multimilionário aqui lançar a cápsula, o foguete, em 5 de janeiro, e se ele lançar, ou seja, se o lançamento, alguma coisa to fruition. E tem uma expressão em inglês que é come to fruition, que é justamente levar a bom termo em bom português. Aí você vai falar, poxa, mas levar a bom termo, Otto? Sim, porque aqui a gente está lidando com CPI, já o inglês mais alto nível. Então, vejam, eu resolvi ali o nível FCI, que estava no B2, para dar uma ideia para vocês, depois o nível C1, com CAI, e agora aqui, rapidamente, com o nível C2 para o CPI. Tá, gente? Então, assim, era basicamente isso que eu queria mostrar. O que acontece seria capaz de falar muitas mais coisas, obviamente, sobre os exames aqui, mas eu gostaria de me colocar à disposição, tá? Tem um perfil no Instagram, Meta Exames de Cambridge. Podem mandar direct se tiverem alguma pergunta. A gente faz lives todas as sextas-feiras, às 21 horas, onde a gente responde esses exercícios, e eu fico à disposição caso tenham alguma pergunta. Acho que eu passo agora para o Robson, por gentileza. Não, ótimo, obrigado. Bom, pessoal, agora a gente tem uns 10 minutinhos aí para um Q&A com o Otto. A gente tem algumas colocações aqui. Se puderem usar a função Raise Hand aí do Zoom para a gente, né, até localizar quem está falando, eu agradeço, tá bom? Usem a função Raise Hand, aí eu libero a sua fala, tá bom? No hand here. Tá, Vitor, já conheci pela voz, pois não. Ok, me desculpe, eu invadi um pouco aqui, que eu estou procurando a Raise Hand há muito tempo, até pedi um minuto, era só para falar uma coisa muito rápida. Eu sou um absoluto fã do poliglotismo e da testagem, porque isso me fez muito bem. E eu queria falar um detalhezinho interessante para vocês. Por que as provas são feitas assim? Porque a prova é muito chata, porque tem 50 questões, não sei quantas questões, não sei o quê. Essa prova, ela é uma prova
assaz sólida, particularmente a Cambridge é uma prova muito sólida, porque ela é feita baseada numa teoria chamada teoria da resposta ao item, onde o probando ele é exposto a um número estatístico em torno de 50 itens, tantos itens, que tem itens médio, fraco e de alta complexidade. E não interessa se você colou, se você colocou. Essa prova ela tem a capacidade estatística de detectar esse tipo de coisa. Ela vai te dar um score que, se você, por exemplo, tirar 30 na prova do CPE e um francês tirar 30 na prova do CPE, você sabe essencialmente o mesmo inglês que aquele cara fala francês. E nas outras provas de outros idiomas que são feitas com tecnologia semelhante, se você tirar 30 na prova do CPE de C2 do inglês, se você tirar 30 na prova de C2 do alemão, você tem o mesmo nível de alemão do que em inglês. A maravilha dessas provas é que ela é estatística, ela é difícil de burlar através de cola, através de saque, de sacar, apesar de serem múltipla escolha, né? Ela é difícil de burlar você sacando. E as provas, essas questões, elas são pré-testadas em indivíduos teste padrão, de modo que ela tem uma resposta calculável. Cada item tem uma resposta calculável e, ao final de todo mundo fazer aquela prova, é parecido com o que se faz no Enem. Vai dar um resultado médio de todo mundo, com o qual você vai ter um benchmark com todo mundo que está fazendo aquela prova naquele dia e também com os que fizeram no ano passado, que vão fazer no ano que vem. Então, é por isso que hoje se considera que ela não vale mais só 2 anos, porque é uma prova sólida. É só se você tiver uma lesão cerebral e esquecer aquilo, que não acontece. Posso falar então, uma coisinha aqui, uma observação, Vitor? Interessante essa questão que você traz. Por exemplo, eu estava agora há pouco tempo vendo uma questão, essa questão da validade da prova, né? Estava vendo, por exemplo, um mestrado no Canadá e a instituição, ela pedia vários tipos, ela permitia que o candidato submetesse diferentes provas, né? IELTS, TOEFL e outras lá, que se sabe que é uma verdadeira indústria, né? De fato, existe uma miríade de exames. E entre eles os exames de Cambridge, que os exames de Cambridge eles são válidos para a vida inteira. Cambridge em si não coloca uma data de validade para os seus exames. Mas essa data de validade, na prática, é dada pela instituição para a qual você está se candidatando ou a qual requer algum exame para que você prove a sua proficiência. Então, por exemplo, se do Canadá, eles pediam qualquer exame, mas com uma data de aprovação não maior do que 2 anos, né? Então, assim, por mais que às vezes seja, né, o TOEFL tem um prazo de validade de 2 anos, as provas de Cambridge não, mas aí vai depender muito também da instituição para a qual você está indo, né? Só para fazer uma observação pro vídeo. Tecnicamente elas não têm a validade, mas a instituição às vezes pede. Quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu fiz um mestrado para o qual eu precisava de ser um C2 e eu estava assim muito... Eu fiz a meta e eu botei na cabeça que eu ia fazer aquela meta e eu descobri essa questão das provas e o meu mestrado exigia C1. Mas o que acontece? A prova do C1 era num dia, a prova do C2 era no outro dia. Então eu falei, vou fazer as duas. O que aconteceu? Eu recebi essencialmente o mesmo laudo de proficiência nas duas. Eu passei no C2 e passei no C1 com proficiência de excelência. Então, o número significava a mesma coisa. Vitor, eu posso fazer uma... São perfeito. Vitor, me perdoa, só para fazer uma observação... Cuidado só com a questão do tempo, tá? Nós temos 4 minutos. Só mais uma coisa rapidinho. Também a gente... Por outro lado... Só um pouquinho, Vitor, porque a gente realmente precisa oportunizar, né? Não sei se alguém mais quer falar, a gente tem muito pouco tempo, é meia hora para cada palestra, tá bom? Se alguém mais não quiser falar, você pode continuar, tá bom? A gente precisa democratizar aqui a fala. Eu gostaria de... Robson, obrigado pela palavra. Eu gostaria de atender aqui a uma pergunta que eu estou vendo no chat. Acho que o pessoal faz pergunta no chat, então vale a pena a gente também tentar responder, né? Sim. Temos aqui uma pergunta do Matheus Rosar. Ele pergunta... Ele tinha até falado, Vitor, isso vale para a DEL? Vale para todos esses idiomas. O DEL, inclusive, é um idioma que é o diploma de espanhol como língua estrangeira.
e ele também segue essa metodologia do quadro europeu comum de referência para as línguas, né? Então, ele também segue esse esquema de A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu fiz o DELE, então, assim, vale muito a pena. E tinha uma outra pergunta mais lá atrás, o Vitor fez contribuições interessantíssimas aqui, e tem uma outra pergunta do próprio Matheus mais lá atrás, e pessoal, se quiserem fazer perguntas aqui, tá? Que era como manter todos esses idiomas na cabeça. A grande questão dos idiomas que eu vejo é o seguinte, o idioma tem que ser parte da sua vida. Você só realmente integra um idioma no seu portfólio linguístico, digamos assim, se ele realmente fizer parte da sua língua. Há uma frase atribuída a Carlos Magno, não sei se erroneamente ou não, porque essas frases são atribuídas a personagens distintos, mas que fala que o homem tem tantas almas quantas línguas. O que ele quer dizer é que para cada língua que você fala, você tem uma alma, né? Cada língua equivale a uma alma. Ou seja, é um ponto de vista, é uma cultura, é um modo de sentir e de perceber o mundo. Tem uma pergunta aqui do Gabriel Prioli. Otto, qual seria o tempo necessário de preparação para o CPI? Ótima pergunta, Gabriel. A gente tem que saber algumas questões prévias aqui. Primeiro, em que nível você está hoje? A gente tem que determinar o seu nível atual para a gente poder saber onde você quer chegar. Por exemplo, se você estiver no CAI, o seu percurso vai ser 1, porque o CPI é o mais avançado. Se você estiver no nível imediatamente anterior, o seu percurso é 1, mas se você estiver no nível 2 degraus abaixo, o seu percurso será outro. E isso vai determinar o tempo em função, que é a segunda pergunta, do tempo disponível que você tem para estudar. Você tem o quê? Todo dia, 2 horas? Perfeito. Se você tem só 2 horas por semana, já muda. Então, vá no site da cambridgeenglish.org e baixe uma prova lá, tem lá os sample papers, baixe uma prova do CAI. Eu diria para você fazer uma prova do CAI e ver como é que você se sai. Não precisa fazer a prova toda, não. Faz a prova de listening e ver quantas você acerta. Isso já te ajuda a dar uma noção de onde você está. Eu acho que a última aqui, Robson, para a gente finalizar. Outra. Sim, qual seria o tempo? Nunca fiz um teste. Né? Paulo Ribeiro. Como escolher os exames de acordo com o padrão de inglês, americano ou britânico? A má escolha pode interferir no resultado? De nada, Gabriel. Paulo, é o seguinte, padrão de inglês, americano ou britânico? Boa. Se você quer focar, por exemplo, depende muito de para onde você vai. Se você vai entrar no sistema universitário norte-americano, principalmente estadunidense, você vai escolher o padrão de inglês americano, você vai fazer o TOEFL. Mas, por exemplo, você tem o CPI, que é o nível mais avançado de Cambridge, que é uma prova que coloca você a teste em diferentes sotaques de inglês, não só americano-britânico, mas também internacional, às vezes até indiano, australiano e por aí vai. Então, se você chega com o CPI nos Estados Unidos, eles vão também te admitir. Então, vai depender muito aqui de qual é o seu objetivo, né? O que você quer fazer com esses exames? Gente, eu fico à disposição, tá? Vocês podem me encontrar aí nas redes em geral, otomendonca.mts no Instagram, tá? Fiquem à vontade, eu vou estar por aqui, vou estar amanhã também. Podem entrar em contato comigo e a gente vai conversando. Acho que temos que passar para o Robson porque o tempo urge, não é isso?